passada, que é aí sobre a cultura organizacional. Eu sei que alguns, né, dessa sala estão trabalhando já, estão no mercado, estão aí, digamos assim, iniciando a vida já no mercado de trabalho e que também vocês, acabando aí a ETEC, vão acabar entrando no mercado, ou alguns vão esperar um pouco porque vão para a faculdade primeiro e tal, mas que a cultura organizacional, vocês de alguma forma já se depararam com isso. Acredito aí que até pela leitura do texto, né, vocês tenham identificado algumas características, porque a cultura organizacional, ela faz parte daquilo que você, tipo, reconhece em uma empresa. Então, por exemplo, antes da gente até entrar aqui na questão do slide, o Google. O Google, ele tem lá uma característica, né, uma cultura de ser uma empresa jovem. Do Google, ele tem aí nas suas ações inovação, ações inovadoras, ações que permitem que a equipe inove, que a equipe trabalhe aí de uma forma bem assim despojada, bem algo sem muita formalidade, mas que você tenha um resultado. Então, essa é a característica, né, que eu acredito que vocês devem ter visto já isso, seja na internet, seja vídeo, fotos, porque é a característica ou a crença da empresa de ter aquele hábito de deixar o funcionário à vontade para que ele possa produzir. Então, mesmo que ainda não trabalhe, eu acredito que já encontrou características ou já se deparou aí com questões da cultura organizacional. Só até pegando um parâmetro aí, um gancho daquele texto que está aqui, essa parte da revisão, a cultura, quando a gente fala de cultura, ela pode ser, né, se a gente pensar numa população, um costume aí, um conjunto de costume de civilização, ou as realizações de uma época, de um povo. Eu não sei se na aula de sociologia, até pegando aí um pouco o ensino médio, se vocês já chegaram a ver algo do tipo, a cultura de uma determinada sociedade. Eu lembro que teve uma época que o Adriano tinha pedido um trabalho, o professor Adriano, acho que era de filosofia, sociologia, não sei se ele dá aula para vocês também, mas ele pediu falando sobre costumes, pai, dos povos da África. Qual era a cultura lá? Os povos do Oriente Médio. Então, tipo, as pessoas, os países, as populações, aí, as civilizações, elas têm a sua cultura também. E, assim como as empresas. Até porque tem empresa que ela é muito tradicional, mesmo a gente tendo toda essa mudança, evolução, questão agora de tecnologia, redes sociais. Então, assim como para os povoados aí, né, são os seus costumes, para também as empresas, são aí aquelas crenças, aquelas ideias que elas passam. E isso hoje em dia reflete bastante em cima do seu público. Lembrando, né, que a gente está na era digital e qualquer coisa que uma empresa ela faça vai repercutir, tá? Até pegando esse aspecto, um exemplo, uma empresa que por mais que seja de forma velada, assim, mas que é identificada uma postura racista, uma postura homofóbica, ela acaba tendo impacto com os seus clientes. Teve um caso, eu até tenho aqui num outro slide que eu já trabalhei isso com o pessoal do terceiro de marketing, que foi do Itaú, para vocês entenderem da cultura. Então, o Itaú, ele tenta colocar lá, né, até as cores que ele usa, a questão de um banco responsável, um banco sério e tal. E acabou havendo aí a demissão de um dos gerentes por ter postado uma foto nas redes sociais beijando lá o namorado dele. E aí isso repercutiu. Depois da foto, o banco chamaram ele lá tal e falaram que, tipo, não iria mais fazer parte. E aí isso gerou uma repercussão negativa, porque o Itaú, ele, né, nos valores, a questão do respeito com as pessoas,
ele acabou indo contra aquilo que era da cultura, pelo menos eles estavam ali colocando, né? A gente também vai falar de valores hoje, tá? Mas também faz parte da cultura. E o engraçado não foi só aquilo. Vocês sabem que na internet, tipo, fez hoje, tem alguém que salva o print do que aconteceu. E aí passou um tempo, veio a época da parada do orgulho lá, LGBT+, e o Itaú, né, digamos, um acaso do destino, ele pegou o seu logotipo e colocou com as cores do arco-íris. O que aconteceu? Uma coisa que era para refletir de forma positiva, a galera metralhou o Itaú, colocando um monte de postagem do que tinha acontecido lá atrás. Como se, tipo, o que você fez foi apagado. E aí o Itaú, mais uma vez, teve que se retratar e refletiu muito negativo nisso. Então a empresa precisa pensar bem assim sobre os aspectos, sobre as crenças, a sua questão cultural e o como que ela vai se portar diante da sociedade, porque não é só o impacto com quem está dentro, né, com os funcionários, mas também o impacto com quem está fora, até porque uma empresa existe para gerar lucro e para atender uma demanda, tipo um público cliente. Tranquilo? Quer acrescentar alguma coisa, prof? Pode continuar. Professor, eu não sei se você está me escutando, é que Tô. eu acho que é minha internet. Tá dando umas rateadinha. Não tem problema. Tá dando umas pingadas de áudio. Tipo, você tá falando aí tá meio que cortando. Que agora até parou. Mas bora. Qualquer coisa você pode abrir aí você tenta falar. Não tem problema. Prosseguindo. Então, gente. Ou até no chat também, aí eu leio, não tem problema. Tranquilo até aí, né, pessoal? Isso vocês, essa parte aí que eu fiz, a gente falou agora aí, que tá essas duas quebradas aí, essa parte da cultura, tava no texto, tá? Que eu espero que todos tenham lido o texto, porque venceu até ontem a tarefa. Ahn, Nesse sentido, da questão da cultura, as pessoas, elas acabam fazendo parte. E isso acaba até também refletindo na forma e como elas veem ou que elas julgam outras culturas. Então, uma empresa que é muito tradicional, é... uma empresa que é muito tradicional, ela acaba, peraí, só escrever aqui. Pode escrever que eu leio. Pronto. Uma empresa que ela é muito tradicional, ela acaba estranhando a relação de uma empresa mais jovem, uma empresa mais inovadora, uma empresa com outro ritmo, uma outra pegada. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação. Já aconteceu de acho que ele era gerente lá, diretor de uma empresa em São Paulo, que isso, às vezes eu ficava em São Paulo, 2012, 13, eu ficava 3 dias lá, trabalhando lá, e ficava 4 aqui. E ele foi mandado embora. Mas não é porque ele era um mau funcionário, tipo, vou mandar embora porque ele é uma pessoa ruim. Não. Ele não entendia a cultura da empresa que ele estava. E aí, quando a gente fala de cultura, para que vocês entendam assim, tipo, as crenças, os valores, era uma empresa coreana. Os acionistas, os diretores da empresa lá, os responsáveis, eles eram coreanos. E aí que vem o ponto. Por não entender, né, ou talvez aí traduzir o que eles esperavam do funcionário, ele foi mandado embora porque para adiantar o trabalho, para poder deixar tipo tudo em ordem, tudo já num ritmo muito bom, o que ele fazia? Ele acabava ficando a mais do horário. E isso na cultura deles, ou para eles, era muito ruim, porque o que eles viam? Eles achavam que ele não estava dando conta do trabalho, eles achavam que ele estava abaixo aí, né, da sua produtividade, e acabaram mandando ele embora. Aí você pensa, nossa, mas ele estava lá para adiantar o trabalho e acabaram mandando ele embora? Sim, porque eles partiam do princípio
cultural aí de que esse funcionário ele estava indo contra, porque a empresa prezava pelo descanso, pelo momento com a família, porque ele descansasse após aquele horário, sabe? Que ele não ficasse lá fazendo hora extra. E acabou que ele foi mandado embora por não compreender isso dentro da cultura. Então, compreender a cultura de uma empresa passa também até por esses choques, assim, tipo, eu tenho uma empresa tradicional que você tem que ficar lá, se você precisar cumprir a hora a mais, você vai ter que ficar cumprindo a hora a mais, se aparecer um problema, você vai ficar. Mas não, essa que ele estava, eles prezavam por isso de você realmente ter o seu horário de descanso, seu momento com a família, para que você pudesse aí estar 100% para desempenhar o trabalho. Acho que a prof voltou agora. Oi, Voltou. professor, está me escutando? Opa, agora Está me sim. escutando, professor? Sim, sim, sim. Agora sim. É que eu acho que, bom, agora parou, mas quando abre o vídeo, sobrecarrega muito a internet. E aí nisso fica é, ruim a conexão do Teams. Mas eu vou tocando aqui, qualquer coisa você tenta falar ou pode escrever, tá bom? Tranquilo até aí, né, gente? Júlia, João, Cauane. Oi, Luísa Chaldi, tudo bem? Bom dia. Bom, quando a gente pensa até nesse choque que eu falei de cultura, eu vou dar um exemplo, algo que eu achei até engraçado que tinha acontecido. Da empresa, eu tinha fechado com uma agência uma vez um material de divulgação. E essa agência cuidava de todo o marketing educacional e tal, e a gente tinha feito uma produção. E aí eu pedi pro rapaz que fazia as entregas, ele pegou, colocou lá no caminhão, porque eles estavam em São Paulo, e aí essa empresa era em São Paulo. Quando eles chegaram lá, aí eles depois voltaram, né, depois de realizarem a entrega lá para mim, eles falaram assim, nossa, a gente foi lá naquela empresa levar que você pediu, meu, ninguém trabalha lá. Eu falei, como assim que eles não trabalham? A gente chegou, os meninos estavam jogando ping-pong, os outros estavam jogando no Xbox, sabe? Acho que é o Kinect, né, que chama. Eu até tenho um Xbox aqui de 1000 anos atrás, que eu comprei até de uma professora que a gente tinha na escola, da Rafaela. E o Kinect é aquele negócio que você joga tipo tênis, você faz exercício, dança e tal. Ele falou, pô, a gente chegou lá, eles estavam fazendo jogo, os outros estavam jogando ping-pong, não sei o quê. E eu percebi, até, claro, por causa da idade, né, que ele tinha, que ele já tinha uns 50 e alguma coisa, que a cultura, tipo, o que era empresa para ele era diferente da geração da galera que trabalha nessa agência. Porque eles são pessoas que trabalham com criatividade. Os caras atendem, gente, grupo educacional que tem aí mais de 50 mil alunos. Eles atendem empresas tipo a Honda, atendem empresas igual a Toyota. Então eles têm aí que ter um momento, digamos, do ócio para que eles possam tipo respirar e desenvolver a criatividade, mas que aquele meu motorista que eu tinha lá, que ele acabava fazendo as entregas, ele não tinha isso na cabeça dele. Isso era um absurdo para ele. Então a gente entender a cultura, né, e que também há diferenças culturas. Então o que que ele fez? Ele fez o julgamento daquela cultura, do modelo de trabalho daquela empresa, porque para ele aquilo era um absurdo, era uma coisa que não existia. Tipo, ele foi criado, adaptado, na onde ele passou trabalhando, que você tinha que estar, vamos supor, das 8 às 5, trabalhando. Vai, no caso dele, ele sempre trabalhou com parte de entrega, de logística, tipo, dentro de armazém e tal. Então era ali você exercendo trabalho, você não tinha essa de parar para poder fazer um momento que você ia meio que fazer um lazer assim, você ia descontrair para depois retomar. Isso não existia. Então, até empresas tradicionais, elas acabam olhando e faz meio que um julgamento, encontrando aí uma dificuldade para compreender formas de cultura diferentes, tá? Então, a gente pensar em cultura, né? Igual eu já falei, são os hábitos, as crenças. Isso passa por normas, por valores aí que a empresa acredita, né? Então,
Principalmente hoje, com o surgimento de startups, as startups geralmente são empresas muito ágeis, muito velozes, então no seu valor, na sua cultura, ela traz aí uma ideia de você ter inovação, de você ter velocidade nos processos, de você ter um trabalho mais flexível e não aquela coisa presa, né? Igual a gente pegar o panorama aí, sei lá, dos 10 anos para trás aí, o cara tá preso dentro do escritório, fazendo o serviço dele, bateu o horário lá, ele vai embora, então se tem uma demanda que ele precisa continuar, ele continue pronto, tá? E ela também, a questão da cultura, ela se refere aí ao significado que é a empresa, né? Então, que é partilhado por todos e que faz com que essa empresa seja diferente das demais, que é aí a forma com que ela pensa. Então, quando a gente pensa assim, tipo, a forma institucional da empresa, é aquilo que ela, para o funcionário, ela transmite ou ela significa, tá? Ah, eu vi aqui que a prof escreveu. Ó, é interessante o colaborador ter o perfil profissional nas redes sociais e o perfil particular, porque algumas postagens podem comprometer a imagem do funcionário. Verdade mesmo, gente. É isso, eu tô lendo, tá, pessoal, que tá no chat. É, alguns funcionários, por às vezes postar foto com a camiseta da empresa lá, ou que está trabalhando, marcar o local, acaba fazendo aí meio que esse direcionamento, tipo, ah, o cara tá lá, ele representa a empresa tal. E algumas coisas podem realmente comprometer essa imagem aí, tanto do funcionário quanto da empresa. A professora até colocou ó, que é comprovado em estudos que as organizações que se destacam são aquelas que valorizam o capital humano, que é aí o próprio colaborador. Realmente, hoje em dia, o capital humano, ele é o mais importante. Porque não é assim o quanto que a empresa tem no caixa, quais são os seus bens, quais são os seus recursos. É o funcionário, o colaborador. Tanto que eu dava aula no semipresencial no passado e tinha lá uma aula inteira só para falar sobre a pessoa, né, ou as pessoas que são aí o bem mais importante da organização. E é interessante que eu falava com os alunos, assim, alunos de várias idades, e eles ficavam pensando, falou, nossa, mas onde eu trabalhava não tinha nada disso, porque a empresa, né, que é caso a empresa mais tradicional, a empresa ela exigia que a gente cumprisse o horário ali, você não tinha diálogo, você não podia dar sugestões, você não podia conversar sobre possíveis soluções que você podia indicar, que entra muito isso até que a professora colocou sobre o capital humano aí, porque quanto mais ela acaba valorizando, dando espaço, maior a probabilidade de você buscar soluções, de você trazer inovação no seu processo. E até esse do perfil, claro, igual eu falei, muitos de vocês ainda não trabalham, né? Alguns estão trabalhando aí, talvez de forma autônoma, mas tem empresa que, quando o funcionário é admitido, não sei se já chegaram a ver isso, o processo de admissão, e aí todo o trâmite, ela faz ele assinar um termo em alguns momentos, ou ela faz um combinado que ele não use o uniforme na rua. Porque já aconteceu de ter acidente, tipo, foi lá e atropelou uma pessoa. E aí a pessoa tava lá, hoje em dia o pessoal filma tudo, posta foto de tudo, tava com a camisa da empresa. Isso também reflete aí na imagem, porque você tá dentro da empresa com uniforme, é uma coisa. Agora você tá fora, tá lá no momento do happy hour, a galera saiu do trabalho, foi num bar. Teve alguma confusão. Então, uma foto com a camisa da empresa no bar. Então, isso acaba também contando aí, porque a empresa, em alguns momentos, ela não quer que a sua imagem esteja vinculada a isso. Vou colocar esse slide que eu esqueci. Mais um fator, até isso aqui tá na revisão, porque isso está baseado no texto que vocês tiveram aí para trabalhar, que foi dessa última semana que passou, hein? Quem chegou depois aí, o Thiago tá aí na área, acho que a Luísa, que foi a penúltima que entrou, só para que vocês entendam o que é que está acontecendo aqui, né? E essa essência aí da cultura da empresa, tá? Assim como a gente falou, ela também está relacionada à maneira que uma empresa trata o seu cliente, além do funcionário.
Porque o cliente, ele percebe, às vezes o cliente ele vai num determinado lugar, não é porque o preço é melhor, não é porque aquela empresa, às vezes, resolve o problema dele mais rápido, mas é porque a forma como ele se sente ali, a forma como ele é tratado, tudo aquilo interfere, então, assim, digamos até psicologicamente, ou a questão de feeling, de percepção, ele gosta daquela empresa, ele gosta de estar ali, ele gosta daquele lugar, e pronto. Então ele acaba fechando. é, Até o funcionário também, aí você pensa assim, você faz uma pesquisa, né, do clima lá, ou então uma pesquisa se o funcionário está satisfeito. Aí você pergunta para ele, se você recebesse uma proposta para ganhar mais, vai, 20% a mais, 10% a mais, para ir para outra empresa, você iria? Às vezes o cara coloca que não, e aí você vai ver o motivo, é porque ele se sente bem, ele se sente valorizado, ele sente que o trabalho dele ali faz sentido para ele. Então, até esse ponto, quando a gente tem uma cultura organizacional bem estabelecida, que você tem o funcionário realmente ali envolvido no seu processo, que é essa questão do capital humano, você também acaba tendo aí, de certa forma, uma lealdade e você acaba tendo uma equipe muito bem fechada para trabalhar, tá? Isso até reflete numa outra coisa. Eu vou escrever aqui uma palavra em inglês para vocês. Calma aí que eu já respondo, Thaís. Ó, que é o turnover. Já ouviram falar dessa palavra? Ou não? Sim, Fala, Matheus, o que é turnover? rotatividade de funcionários. Ó, boa, Matheus. Esse ponto aí da cultura, né, que interfere também no turnover. Porque imagina uma empresa com uma cultura ruim, uma empresa que o funcionário ele não se sente ali respeitado, valorizado, seu trabalho. No primeiro momento, ele vai querer ir embora. Ou aquilo que ele faz, ele não se sente assim realmente participante, ele não vê ali até digamos um futuro naquela empresa. Então, primeira oportunidade ele vai embora. Em Santos, eu acho que eles ainda estão operando, mas estão operando bem pouquinho. Tinham duas empresas, acho que ainda tem até, de call center grandes aí, internacionais. O problema do turnover deles, gente, era tão grande, que era assim, saíam 90 por dia, entravam 50. Se você passasse na porta e você tivesse lá disponibilidade e tal, os caras jogavam um laço e te puxava para dentro. Porque era uma falta de funcionário de uma forma assim nunca vista aqui na região, que sempre tinha vaga, sempre tinha vaga. Eles contrataram uma vez a minha empresa ela faz algumas ações aí voltada para estudo de marketing, ação voltada para divulgação, somente na área de educação, né? E aí foi uma coisa que me surpreendeu, porque eu falei, nossa, uma empresa contratando a gente para fazer um processo de atrair funcionário. Geralmente o que a gente faz é atrair cliente, mas no caso deles era para atrair funcionário. Por quê? Não existia essa lealdade, não existia aí. O funcionário não se sentia pertencente ao participante. Então eles contrataram a gente, que era acostumado a fazer ação para trazer cliente, para atrair funcionário. Porque eles tinham esse problema. Deixa eu ver o que a Thaís colocou. Se a prof quiser tentar falar aí, que eu tô vendo que o microfone acendeu e apagou. Deixa eu ver, Thaís. Ah, Thaís, então, nesse caso, ó, mesmo quando o colaborador não publica fotos com elementos relacionados à empresa, o perfil pode acabar impactando sim. Vou te dar um exemplo aqui da pandemia, tá? Na pandemia agora, algumas empresas, né, tiveram a época aí que colocaram mais forte o home office. Aí muitas tiveram esse retorno do trabalho. Algumas fecharam com o governo, não sei se vocês viram isso, o governo voltou até com esse plano. Um plano que a empresa não manda embora, o governo ele paga parte do salário dos funcionários. Tudo por conta da pandemia e toda essa dificuldade econômica e tal. Imagina assim, você funcionária, né, a Thaís, funcionária de uma empresa, e aí tá lá a Thaís, mesmo que não poste foto, né, com a empresa, mas postando foto que você tá numa aglomeração, que você tá num pancadão, sei lá,
acho que em Praia Grande tinha um que acontecia lá na Caieiras, né? Mas eu sei que São Vicente, como eu acompanho muito lá, eu sou amigo do prefeito, eles estão fazendo muita ação num bairro chamado Cidade Náutica, numa parte chamada Tancredo. A galera tem feito de madrugada, no final de semana, muita aglomeração. Imagina assim, você postou uma foto numa aglomeração dessa. Aí você colocou, a sua empresa viu. De repente você se afasta, né? Ou então alguém da empresa se afasta por questão de Covid. E aí você não teve sintoma, mas teve pessoa que teve. E aí isso tudo já começa a impactar, porque, poxa, a gente está tendo cuidado para poder manter as portas abertas. Não só, né, o cuidado com o cliente, mas também com os funcionários. E aí você vai e faz isso. Então, isso também pode influenciar, tá? Esse caso da pandemia, isso tem sido muito crescente, assim, porque a gente sabe de toda a situação que está acontecendo, empresas que fecharam as portas por conta da pandemia, e aí o funcionário que está lá, ao invés dele tomar o cuidado mínimo, né? Ele está no meio de uma aglomeração com, sei lá, 200 pessoas sem máscaras, como se estivesse tudo normal. Tipo, estou no ano de 2019, né? A última aglomeração que eu tive foi 2020, janeiro. Eu sou guia de turismo, né? Também formado pela ETEC. Eu lembro que uma agência de um amigo meu pediu para eu levar a galera para Paraty, para sair. A gente saiu 2 dias de barco por Paraty e Angra. A última aglomeração acho que foi essa, em janeiro, e aí depois, em março, veio a pandemia que fechou tudo. Mas tem gente que não se importa. E aí depois posta lá, nossa, que a empresa tá mandando todo mundo ir trabalhar, a situação da pandemia tá ruim, o transporte tá super lotado. Eu vejo todo dia isso sai no jornal, sai na rádio que eu acompanho de manhã. Metrô, ontem teve greve do metrô, antes de ontem, sei lá. Aglomeração. Então, uma coisa o funcionário quer criticar, né? Mas quando é a parte dele, ele não quer ver. Então, sim, Thaís, pode impactar negativamente. Bruna, seja bem-vinda, que bom que você chegou. Bora. Ó, separei alguns quadros só para finalizar essa parte da revisão do texto, tá? Mas calma aí que eu vou responder a Thaís antes de eu falar. Coloquei aí a tela do outro slide. Lembrando que o slide já está disponível, tá? Deixa eu ver que você complementou. A gente aprende muito sobre a importância de separar o lado pessoal do profissional, porque as empresas também não seguem essa ideia. Ela acaba seguindo, mas muitas têm que você representa ela. Entende? Tipo, você representa a empresa. E aí, no caso da pandemia, sim. Agora, pensando fora, né? Tipo, de modo geral aí. Peraí. As empresas até deixam, o funcionário pode fazer o que ele quer, tá fora da empresa lá, tudo bem. Mas pensa assim, ô Thaís, se o funcionário ele tomou uma atitude lá, ou ele fez uma postagem discriminatória. A empresa, quando ele entra, né, o funcionário, ela pode apresentar, tipo, os valores. Olha, nós queremos que a pessoa ela tenha o respeito à diversidade. Tem muitas empresas que têm isso nos seus valores, tá? Lembra daquilo, né? Missão, visão, valores, vocês devem ter feito já 555 vezes, somente no primeiro módulo, na aula de administração de marketing, gestão empresarial, coisa do tipo. E aí a empresa ela tem esses valores. Só que o funcionário ele acaba fazendo algumas ações ou cometendo algumas atitudes que são negativas, digamos, porque isso vai contra o que a empresa acredita. Então a empresa, somente o RH, que aí monitora, tal, ou alguém que está de olho, ele fala, poxa, a Thaís postou uma publicação lá que vai contra aquilo que a gente acredita. Então, talvez a Thaís ela não sirva para aquilo que a gente espera do nosso funcionário, ela não esteja em acordo. Por mais que sejam coisas separadas, mas tem relação, né? Querendo ou não. É igual você pensar, o cara que ele é político, fora digamos aí, tem a sessão da Câmara tal fora, o vereador. Querendo ou não, ele é vereador, ele está representando a cidade. E aí ele acaba, por mais que não esteja no horário da sessão tal, mas ele representa o tempo todo aquilo que ele foi eleito. O gerente de uma empresa, que atende ao público aí, muitas pessoas conhecem, de repente ele é pego, embriagado na rua lá,
falando um monte de besteira e tal. Ele não estava no horário de trabalho, mas olha lá o gerente. Isso ainda mais em cidade pequena, né? Acaba contando aí. São Paulo, claro, é gigantesca, mas é bem complicado. Deixa eu ver o que o Matheus colocou. Bloquear as publicações. É, tem gente que faz, sim. Ó, a galera faz porque acaba aí. Como é que eu posso dizer? Acaba impedindo que a pessoa veja. Isso também é uma forma, tá? Agora também, sabe o que já aconteceu? De funcionário ou receber advertência ou até ser mandado embora, ele foi, pegou atestado, claro, né, que foge um pouco disso da parte da cultura, mas ele pegou atestado e aí postou que estava viajando. Gente, o cara postou, estava viajando, e foi até na empresa da minha esposa lá, ela falou que teve um que postou e ele depois postou foto. E ele apagou depois de um tempo, porque eu acho que alguém deu um toque nele e falou: Meu, tu postou a foto e tu colocou atestado? Só que o gerente já tinha tirado o print. Quando ele retornou, o gerente chamou ele para conversar. Aí ele falou: Não, eu tava mal, não sei o quê. Aí o cara imprimiu o print e mostrou para ele. Falou: Poxa, olha o que você fez. A gente ficou sem funcionário, teve um movimento aqui, acabou atrapalhando. Então, apesar de ter essa separação, mas tipo, o cara tá relacionado, ainda mais nesse caso aí, né, meu? Pegou e fez isso. Ah, deixa eu ver a Thaís aqui. Então, no caso das médicas, isso acaba contando muito, muito mesmo. Poxa, é uma pessoa normal, né? Igual o professor, às vezes a galera fala, nossa, o professor tá lá viajando, tá na praia, não sei o quê. A pessoa tem a vida dela, né? Eu mesmo, hoje mais cedo, era 8 horas, eu tava aqui na piscina e eu tava gravando alguns vídeos do vestibulinho. E às vezes quando posso, assim, tá lá na piscina, principalmente a minha filha, que todo dia ela gosta de ir, aí a galera fala, caramba, o professor tá na piscina, não sei o quê. O pessoal acaba contando, mas o médico tem aí, né, o seu direito, não tem. Eu vejo esse debate aí que você coloca sobre isso até. As empresas, nesse fator de misturar, não tem o porquê de colocar. É claro que aí há um ponto, tá, gente? Que a empresa não vai pegar e falar assim, eu vou mandar embora a doutora tal lá, vamos supor, a casa de saúde. Vou mandar embora a doutora tal porque postou foto de biquíni. Diretamente, eles não vão fazer isso. Se eles forem mandar embora, eles vão dar um outro argumento. Porque se eles tocarem nesse assunto, eles podem responder aí processo. Então, tipo, por assédio moral, por qualquer outra coisa que não tenha aí um cunho ligado à empresa, porque não tem nada a ver com o que a pessoa faz depois, né? Mas realmente, é o que a professora está até colocando, acaba realmente contando aí, refletindo, né? Foi igual eu falei da questão de vereador, ou que as pessoas às vezes elas não imaginam, né? Que o médico tem o seu momento de lazer, o professor tem o seu momento de lazer, e acaba é, realmente tendo aí um pouco mais a questão de cautela, que acaba refletindo até opiniões, né? Que a pessoa acaba colocando, e isso acaba contando muito. Eu não sei se foi na segunda, deixa eu ver aqui o calendário. Foi na segunda, sim. Era o dia lá da. Ai, caramba, esqueci como é que chama, mas é relacionado aí à questão do LGBT. Não sei se vocês chegaram a ver isso, tá? Dia contra a homofobia. E aí, eu tinha feito um vídeo colocando, porque a gente tem vários alunos, colocando, lembrando sobre a data, que era um dia importante, assim como no dia seguinte, que foi o dia da proteção contra a questão de abuso de criança e adolescente e tal. Só que no dia 17, teve comentário de pessoas que até tem empresa, de cliente, assim, nossa, agora você virou gay, não sei o quê. Porque tem gente que ela acaba tendo meio que velado isso, alguns até expõem com comentários. Claro que a pessoa mandou isso no privado, né? Mas alguns acabam até expondo isso e isso acaba refletindo. Então, às vezes clientes deixam de comprar. É igual eu vejo um debate muito grande, o pessoal, somente vocês mais novos, né, estão bem preocupados com essa questão de empresas que fazem testes com animais, tipo maquiagem, shampoo, coisas do tipo. Então a galera agora tá deixando de consumir, né?
E essas empresas estão tendo esse reflexo, digamos, sentindo no bolso aí, porque o cliente está mais responsável, né? Ele está mais atento ao que acontece. Tem empresa que fala que não faz teste, e de repente sai lá publicado que descobriram que a empresa realmente ela faz teste, e aí está indo contra aquilo que ela colocou, aquele discurso que ela tinha abordado. Então, olha que contradição, né? Mas realmente esse debate aí acaba contando, sim. Eu tenho um exemplo da Lorene, eu conheço a Lorene, ela é lá de Taubaté. Ela foi vereadora, ela saiu agora porque ela tinha concorrido a prefeita. Qual foi o que mais bateram na Lorene? Lorene na praia. Não sei se vocês têm noção de localização, mas Taubaté é como se fosse aqui pra gente, tipo, São Paulo, Guarulhos e tal. E a praia, né, da galera de Taubaté mais perto é o litoral norte. A Lorene tá sempre em Ubatuba, que é o mais próximo. Sai de Taubaté, você já vai para Ubatuba. E posta foto lá com o marido de bicicleta, de biquíni, posta na praia com o pessoal lá da família dela que fica lá em Ubatuba. O que mais bateram nela na eleição foi porque Lorene estava na praia. Mas, tipo, ao invés de debater proposta, debateu Lorene na praia. Então, acaba refletindo mesmo, assim, sabe? Até ela fez vídeo falando, tal, comentando, mas a pessoa acaba, ou as pessoas acabam julgando muito esse fator, tá? Então, por isso que nas empresas a gente tem esse ponto aí, né? Algumas empresas até conversam, orientam o funcionário a evitar que ele acabe se envolvendo em coisas de mais polêmicas ou discussões, por mais que hoje as empresas estão dando mais autonomia para que os funcionários façam aí, tenham a sua sequência, a sua vida, e claro, essa questão nas redes sociais, mas o cuidado sempre é importante a ser tomado, tá? Até mesmo, né, nesse ponto, igual eu dei o exemplo aí, o cara deu atestado, foi e postou que foi viajar. Eu já aconteceu ano passado, eu estava no Rio, postei foto lá no aeroporto, daqui pro Rio é 50 minutos, rapidão, mas eu dei aula de lá. Botei foto lá com a galera lá, eu tava lá na sacada do hotel dando aula. Tipo, não deixei de dar aula por estar lá, mas o pessoal acabou verificando. Talvez aconteça com vocês aí, não sei se vai ter aula. Tem um dia aí que eu sei que eu fui escalado para viajar para Minas, mas não deixar de cumprir aquilo que é pedido, né? Ó, alguns fatores que eu separei aqui nesses quadradinhos sobre a cultura, só para a gente poder avançar e tentar chegar na parte dos valores aí. A cultura, ela é aprendida, tá? Então, o funcionário vai ser contratado, ele não é obrigado a conhecer a cultura da empresa, ele não é obrigado a saber. Ela é transmitida, então, somente pelos donos, né? Aqueles que estão mais antigos, o pessoal do RH, e ela entre os membros da organização, ela é partilhada, o pessoal conversa, há uma discussão. É claro que se a gente pega uma empresa menor, digamos uma empresa familiar, é uma coisa um pouco mais, posso dizer até velado, ou algo que não é assim tão comum do pessoal acabar abordando, porque é algo que está na cabeça deles, é a forma que funciona. Tipo, o marido abriu a empresa lá e chamou a mulher para trabalhar junto, aí chamou o irmão, chamou o sobrinho, e eles têm a forma de trabalhar, mas toda empresa existe a sua cultura. Mas nem sempre ela é tão assim, algo estruturado, e essa transmissão, né, de como é que funciona, às vezes a pessoa só no dia a dia que acaba percebendo. Ela também vai definir o motivo que a empresa existe, né? E aí nisso você tem a missão e até ajuda a organizar os objetivos da empresa. No sentido que tem empresa que acaba colocando aí, digamos, criar um ambiente mais agradável, né, a parte do RH, criar um ambiente mais agradável, permitir com que ocorram treinamentos a todos os funcionários, pelo menos aí uma vez por ano. Cada empresa, em cima disso que ela tem como cultura, ela vai definindo aí objetivos para que se possa realmente todos estarem participando. E isso reflete até no que eu estava falando, de que algumas empresas podem ter a cultura mais forte
Eu vejo até um pouco mais com as empresas maiores isso, e outras a cultura mais fraca, pouco explorada, pouco divulgada. É, toda empresa vai ter, mas algumas com aspectos um pouco mais visíveis ali ou notórios, tá? Empresas mais jovens, digamos assim, que elas acabam tendo essa abordagem. Igual aquele caso da empresa coreana, que no comecinho eu falei, era a cultura deles, tipo, deu horário, a pessoa tem que ir embora. Se aquele gerente que estava lá e foi mandado embora, ele vinha de uma outra cultura, ele tinha, né, que voltar no primeiro quadrinho aqui, ó, e reaprender a cultura e entender como que é, ver quais são as práticas da empresa, porque até quando a gente fala de processo de negociação em empresas, não sei se já viram isso em alguma matéria, talvez em Lene, lá, né? Logística Internacional e Negociação, uma coisa do tipo essa matéria. Quando você pensa em negociação, você precisa conhecer qual é o perfil. Por exemplo, você vai negociar com pessoa de outro país, uma outra cultura. Dentro da empresa, você entrou numa empresa nova, você precisa conhecer. Até por isso que é recomendado, não sei se vocês já ouviram isso, mas que quando você vai fazer uma entrevista, vai entrar numa empresa, que você procure informações sobre ela. Eu lembro no mês passado, tem um construtor amigo meu que ele sempre me pede estagiário. Eu falo, gente, eu vou abrir uma agência do CIE, porque os caras, eles. Aí um vai falando pro outro, vai falando pro outro. E aí eu indiquei duas alunas, na verdade, uma é aluna, outra é ex-aluna, para estágio. Aqui a ex-aluna agora está na FATEC, né? Mas a outra está só na ETEC. E aí uma delas teve esse feeling, essa percepção, esse cuidado, e me mandar uma mensagem perguntando. Ela mandou aqui no ensino assim: ah, professor, o que que essa empresa faz? Eles têm site para eu ver mais informações? Como que funciona lá? Porque você conhecendo a cultura, né? Você entendendo, você vai, na hora que vai participar da entrevista, já meio que se adequar àquela imagem que a empresa passa. Porque ela espera que a pessoa esteja mais próxima, né, daquilo que a empresa trabalha, daquilo que a empresa acredita. E aí eles gostaram muito dessa, só que ela depois, eu acho que ela ficou um pouco insegura, ela me mandou mensagem: ah, eu não sei se eu vou ficar, não sei o que. Eu falei, bom, conversa com eles. Eles também gostaram da outra, mas tipo, a preferência foi para essa primeira, ela acabou não ficando, por ela não querer, mas a empresa queria até que ela ficasse, eles até me ligaram, insistiram com ela. E a outra tá dando certo lá, graças a Deus. E aí, tipo, ele passou por um outro construtor que é até de São Vicente. E acho que foi na segunda, ele me mandou mensagem e falou assim: ah, eu fiquei sabendo que você tem uns alunos, tal, que dá para indicar, não sei o quê. Você tem gente aí? Aí ele me pediu duas pessoas. Aí eu peguei essa aluna, que da outra vez não tinha ficado, eu mandei, eu falei para ela, e indiquei mais outros. Mas eu falei: olha, gente, tenta olhar no site deles, nas páginas, aquilo que eles postam, aquilo que eles têm como ideia. Porque você conhecendo a cultura da empresa, isso te ajuda você a ingressar, né? Você ter uma vantagem na hora da entrevista. Porque senão você chega lá na empresa, aí você fala assim: ah, o que que vocês fazem? O que que é a empresa de vocês? Eles vão olhar e falar: nossa, a pessoa não teve nem a curiosidade de conhecer um pouco mais sobre a gente. Algumas empresas, até quando tem um processo de entrevista, elas acabam fazendo o. Como é que eu posso dizer? Uma apresentação assim, institucional. Então elas vão lá, falam quando surgiu, quando que a empresa funciona tal, e aí começa o processo de entrevista. Justamente porque tem gente que nem se atenta a esse fato de estar tipo, conhecendo como que é que a empresa funciona, né? Então, a gente entender se a cultura é mais forte ou mais fraca, faz parte. Ô, Matheus, tenta entrar na faculdade quando você acabar a ETEC, que sempre aparece, cara. É, Tem um ex-aluno que foi até aqui do Etinho. Vocês não conheceram ele porque quando vocês entraram ele tinha se formado. Eu indiquei ele para estágio numa clínica aqui da cidade. Essa clínica, na verdade, tem em várias cidades de São Paulo. E depois ele tá na FATEC, né? Claro, porque para você fazer esses vínculos, você tem que estar vinculado ou à ETEC ou à FATEC. Peraí, deixa eu tomar. E aí apareceu a oportunidade. O pessoal de São Paulo, do Centro Paulo Souza, me ligou pedindo um professor para dar curso de formação rápida. E hoje ele é professor, ele era aluno igual vocês. É muito engraçado, assim, porque
Eu lembro. Ele tá agora na segunda turma dele. Na primeira turma ele mandou uma foto lá, e o pessoal chamando ele, tipo, professor Marcelo. E eu dando risada. Eu falei, nossa, mano, você que ficava lá na quadra da ETEC jogando bola, miserável, a gente ficava lá ainda atrás de vocês chamando, o Feijó ficava doido com vocês. E você tá aí agora dando aula pra galera. E eles estavam. Essa turma que eles pegaram pra dar aula, né? Na verdade, tem mais gente que também foi indicada, mas são de várias cidades do estado. Tipo, acho que era de Leme. Leme é lá no interior, gente. E tinha uma outra turma, que tinha uma outra que foi aluna da ETEC de São Vicente também. E ela acabou até a faculdade já. Ele tá no último ano da FATEC. Era de Lençóis Paulistas. Tudo cidade do interior. E aí é engraçado que o pessoal acaba, né? Tem essa carga da ETEC. Ele também fez informática à noite, conforme ele fazia o ETIM de manhã. E ele fez o turismo comigo, porque a gente fez o turismo online. Depois, quem quiser ver esse do turismo, tá até aberto. Você faz o EAD do turismo, é 1 ano só. E aí você se forma em técnico em guia de turismo. E ele fez esses 3 cursos e aí tá no último da FATEC e tá lá. Então, você precisa estar vinculado, né, com a instituição. É claro que esse dele da aula não é estágio, né? Mas eles precisavam de alguém com pelo menos o técnico e a formação aí na área do superior. E quando eles pedem esses estagiários, eles acabam pedindo. Então, essa que foi aluna da ETEC, está na FATEC, está lá estagiando. Esse construtor, o primeiro que eu falei, ele tem empresa de informática também, de internet. E aí, ela para trabalhar nessa empresa, da outra vez tem 2 alunos que eram da ETEC que estão efetivados trabalhando numa outra empresa dele, que é de construção mesmo. Sempre acaba passando, tá? Toda essa base que a gente fala com vocês da ETEC, quando eles vão para entrevista ou quando o pessoal chama eles lá pro dia a dia, aí que eles falam assim, nossa, o professor, né, a professora Márcia estavam lá, eles falavam daquilo na aula e agora realmente eu estou percebendo, ó, essa empresa tem problema com comunicação, tem problema com a sua cultura, porque não fica tão visível ali, o pessoal não tem muito direcionamento sobre qual é a cara da empresa, tal. Só no dia a dia que aí vocês vão vendo e vão realmente reconhecendo que tudo aquilo que a gente falou aqui na ETEC, né, tipo, nossa, faz sentido porque tá ligado aí com a empresa. Tranquilo? Bora, continuando então. Então, algumas culturas podem ser forte ou fraca. Quando a gente pensa em aspectos formais, tá, da cultura, que é esse quadrinho aqui, ó, eles são aqueles mais perceptíveis. Ou seja, as políticas da empresa, às vezes a política que você assina lá, tendo ciência de quais são as políticas da empresa, quais são aí as diretrizes, até aquela questão do funcionário não usar uniforme fora. Às vezes elas colocam isso para que o funcionário saiba, digamos, tipo no papel, quais são as regras aí que se tem na empresa. Mas um outro ponto, isso, deixa só eu falar desse outro ponto, mas isso até remete à administração de forma mais antiga, tá? Que são os aspectos informais, que é assim, o formal é o que está no papel. Só que, gente, uma empresa não é formada só pelo que está no papel. Ela é formada pelos aspectos informais. O que é um aspecto informal? Como o funcionário se sente, quais são as atitudes do dia a dia, como que eles interagem entre eles. A equipe é uma equipe que realmente se ajuda? Ou é uma equipe que há uma competitividade que atrapalha? Ou há conflitos internos? Isso não está no papel ali. Aqui no papel, né, quando eu falo no papel, eu digo de forma formal, aqui, ó, aqui no formal, tá no papel lá que todos devem cooperar, não sei o quê, evitar conflitos e tal, mas e no aspecto informal? Como isso funciona? Porque uma coisa é o que está no papel, não bate com o que é a realidade, tá? Então, os aspectos informais precisam ser levados em consideração na cultura. Um exemplo que eu até falei da administração antiga é que eu só não vou me lembrar agora se era o Fayol, se era o Taylor, mas antigamente a administração ela só olhava os aspectos formais. Isso daí é matéria do primeiro módulo, né? Ela só olhava os aspectos formais. Quando a gente teve o avanço na administração, com os estudos aí da escola humanística, da escola de relações humanas, aprenderam isso ou não? Senão eu mando um slide para vocês verem.
Ou eu mando o livro, pronto. Aí vocês leem o livro lá, 550 páginas. O aspecto humanista, tá? Começou a se atentar assim. Olha, o seu Frederick Taylor, a administração... Ai, que bênção, Thaís. A administração, ela não é somente aquilo que você coloca no papel. Não é só você pagar mais dinheiro e o cara vai trabalhar mais. Existem outros aspectos. Existem coisas que não estão no papel, porque é o dia a dia. As relações do grupo, né, as relações grupais aí, a forma com que há interação. E aí, um exemplo, vocês devem ter estudado, os estudos de Hawthorne. Estudaram isso? Lembram disso? Não lembra disso? Os estudos de Hawthorne. O que foi o estudo de Hawthorne? Vou colocar aí, que era da fábrica lá, né, a fábrica de relé. Ó, vou colocar o nome aí. No estudo de Hawthorne, eles fizeram um estudo com funcionárias de uma fábrica, passando assim por vários estágios. Em resumo, em alguns momentos, elas estavam na fábrica com supervisão, com uma iluminação, e aí elas trabalhavam de um ritmo. Quando tirava a supervisão dali, já existia um outro ambiente de trabalho. Quando eles reduziam a iluminação, já era um outro tópico. Ou seja, os fatores do ambiente, que isso não está no papel, né? Os fatores do ambiente interferem, a questão da supervisão interfere, e aí a relação entre elas, tipo, elas conversavam quando não tinha supervisão, e quando tinha já não conversavam. Então, vários fatores que aí a gente pode colocar no informal, isso daí conta, tá? É, Até tem empresa que o dono lá, às vezes, ele não acha viável investir, vai, num computador bom aí para o funcionário trabalhar. E aí isso gera desmotivação. Isso daí o funcionário tem que fazer o trabalho, ele sabe que vai demorar porque o computador não abre, ele sabe que tem problema, aí o cliente está lá esperando, então já gera uma desmotivação para atender. Todos os fatores que não estão no papel, eles precisam ser considerados. E aí na cultura também. Porque não adianta só, né? Eu coloco no papel lá uma coisa bonitinha, mas na realidade, ali de forma no informal, no que acontece informalmente, é diferente. Então eu preciso também verificar esse ponto, tá? E vocês aí, né? Falem com a gente, né? Dúvida quanto a isso, quanto à questão da cultura. Alguém quer perguntar alguma coisa? Só não fala que o Palmeiras não tem mundial, porque o Palmeiras empatou com o São Paulo. Fala. Isadora Bosquim, que eu quase não vejo você. Muito honrado de ter você aqui na aula. Dúvida? Não, ninguém. Deixa eu ver. Sem dúvida. João também. Não sei se a professora Márcia quiser acrescentar, a professora, se não conseguir falar, pode pôr no chat também que eu leio. Eu tenho visto ali as suas contribuições. Tranquilo. Bom, progredindo então, tá? Ó, como a gente já falou, né? A cultura é representada aí como a organização, ela olha para dentro, né? Para si própria. E também é filosófico mesmo, porque acaba aí você, tipo, é muito relativo, você dependendo aí da empresa, da situação que a empresa tá, como é que ela se coloca, como é que o funcionário percebe a empresa. E é muita coisa que, tipo. E um detalhe, hein, gente? Isso aqui que a gente tá abordando, tipo, não existe. Ah, eu vou falar disso. Fica calma, mas eu te mando o livro se você quiser. Eu vou postar o livro aqui. Isso conta, gente, que não é assim como fazer uma bula de remédio, digamos, né? Tipo, fazer uma bula de remédio. Não conta. Porque, como cada empresa é diferente de outra, não é como você
pegar uma bula, né? Ah, você tá com gripe. Igual eu fiquei semana passada ruim com gripe, ainda tô um pouco, eu tô até tomando remédio aqui de novo. Porque eu sei que se eu for lá na costa, eles vão querer falar que eu tô com Covid, mas é porque o tempo virou e eu. Aqui bate muito vento aqui. E eu acabei tomando muito vento, somente à noite. E para evitar, né, eu acabo nem indo lá, mas tô tomando remédio. E o remédio tá lá. Sintoma de gripe, sintoma de resfriado, não sei o quê. Toma esse remédio. Beleza? Agora, você pensar em cultura organizacional e tratar isso como. Tipo, você criou uma tabela periódica lá, que é aquilo que está lá e pronto. Não é, não tem como. Porque é muito relativo de empresa para empresa, tá? Então, é como a empresa se enxerga, como ela está e alguns elementos aí que são os principais da cultura, tá? Eu vou abordar aí deles, mas são, ó, o cotidiano do comportamento, aquilo que é observado na empresa. Por isso que eu falei, cada empresa tem a sua realidade. As normas que a empresa coloca, os valores, aquilo que a empresa acredita, aquilo que a empresa coloca público aí, né? A sua questão, igual eu já falei, o respeito por diversidade, a questão ética, moral, a forma que a empresa aborda tanto os clientes quanto os funcionários, tá? A filosofia aí administrativa da empresa, que são até coisas colocadas desde quando a empresa foi fundada, ou se a empresa cresceu e tem os acionistas, como eles colocam, as regras aí do jogo, né? Como que funciona realmente, se um novo funcionário, se ele é integrado, se ele é aceito pela equipe ou não, tá? E o clima organizacional, a gente vai falar um por um aqui. Deixa só eu ver o que a professora colocou aqui, calma aí que eu não vi. Ah, não, não tem problema. Eu vi já que você tinha saído e voltado, mas às vezes dá também a internet. Tem dia que eu dou aula com o Newton ontem, quinta-feira. Às vezes ele usa o celular para conectar alguma coisa, o computador para outra coisa, e aí embola o áudio, às vezes não dá para sair. Tem problema, se você quiser escrever, a gente vai fazendo aí. Ó, vejamos aqui então esses pontos. Eu nem vou colar esse aqui porque eles estão detalhados aqui na sequência, tá? O cotidiano do comportamento é como as pessoas interagem, tá? Então, igual o exemplo que eu falei, empresa mais, digamos, mais jovem, ou mais descontraída e com uma ideia mais criativa. Cria-se espaços para que as pessoas possam interagir, para que as pessoas possam fazer aquele ócio criativo, tá? Então, também aí a linguagem, o comportamento que a empresa passa, isso é perceptível. Então, isso está aí dentro, né, dos pontos da cultura organizacional. Existe uma empresa, deixa eu colocar aqui, ó, calma aí, deixa eu ver se vai aparecer a foto decente, né? Chamada, deixa eu ver se vai aparecer, chamada Zara. Não sei, né, se vocês já viram a Zara, até porque a Zara na região não tem, tem em São Paulo, tem na Espanha, na Argentina, em outros lugares que não são aqui da nossa região, digamos assim, que eles, a forma com que eles se portam, a forma com que eles se colocam, tipo, em sua apresentação pessoal, todos estão sempre de roupa social, de terno e gravata. As meninas, né, as moças, as funcionárias, estão lá com um traje também social. Eu não lembro se o das mulheres eram saia e uma blusa social. Ah, é super famosa, já viu? Boa, ó, deixa eu ver se ele vai deixar carregar a foto. Ó, carregou. É mais ou menos igual aquele funcionário que está ali, ó. É a forma com que eles se vestem, tá? Eu coloquei no chat aí, galera. É a forma com que eles se vestem. Eu acho que se eu jogar aqui no slide, ele vai tirar da tela. Tirou da tela? Não, só apareceu o japonês aí na tela. É mais ou menos assim que eles se vestem. E é interessante porque é a forma que a empresa coloca. Até porque a roupa que ela vende, né? Não é igual você às vezes vai lá no centro de São Vicente, tem um monte de loja de R$ 20. É um pouco mais caro, um pouco bem mais assim, mais caro. E é uma rede até internacional, então eles acabam colocando na sua cultura, na sua rotina,
esse tipo de comportamento até pelo perfil de público, tá? Aqui do comportamento do cotidiano aí que a gente tem, quantas vezes um público mais idoso, ele não preferiu ir comprar na loja X, por mais que tenha um preço mais elevado, porque lá dentro ele se sente, tipo, bem, ele sente que ele é ouvido, ele sente que realmente a rotina daquela empresa, o procedimento, realmente o atrai. Vocês podem perceber, né, que essa explosão aí das farmácias, eles acabam desenvolvendo uma linguagem, uma abordagem, porque as farmácias estão tão em alta por conta desse crescimento do público idoso aqui na nossa região. E até você também percebe isso dentro da mesma rede, digamos assim. Você olha lá o Pão de Açúcar, que é uma cultura organizacional, apesar de ser do mesmo grupo, diferente do que o Extra apresenta, ou o Mercado Extra, porque o Pão de Açúcar, eles estão destinados a um público. O Extra, ou o Mercado Extra, sei lá, está destinado a um outro público. Então, mesma empresa, mas por segmentação, eles apresentam aí o cotidiano, o seu comportamento de forma diferente. Isso também se reflete nas normas, tá? Com que eles colocam, às vezes no Extra você não acha uma pessoa para te dar um apoio lá, tal. Já no Pão de Açúcar já é diferente, a pessoa te leva até o lugar para te mostrar o produto, ela te dá uma outra sugestão. Essas normas aí que a gente tem, ou as regras, né, dentro da cultura, elas deixam claro para a pessoa que ela entenda ali, né, tanto seu momento de lazer, nos seus dias informais, essa questão do comportamento, que é um pouco até do que a gente já falou e vocês também haviam pontuado, tá? E os valores da empresa. No ponto dos valores, não foi, foi. A parte da ética, a questão do respeito, respeito pelas pessoas, não só pelos funcionários, mas pelos clientes. Às vezes a empresa também pode até ter colocado como valor aí a questão da qualidade ou de preço, porque isso vai delimitar o público que ela quer atingir. Já tiveram empresas que elas precisaram reformular toda a sua forma de funcionamento porque acabaram mudando o segmento e aí mudou tanto o ponto de qualidade de produto, questão de preço, e eles tiveram que reformular as suas políticas, a sua cultura, porque mudou o público, mudou o perfil. Então a forma que eles atingiam isso acabou aí alterando e também levou a mudança na filosofia administrativa, que é aquela política, né, da empresa que vai tratar quanto a funcionária e a cliente. Não sei se vocês já foram lá no Mac Café, por ser uma rede, né, de fast food lá do McDonald's, o Mac Café ele dá um tratamento até bem parecido assim com o McDonald's e tal. Agora, se você pega uma outra cafeteria com uma pegada só mesmo de cafeteria, você já começa a perceber que a filosofia é diferente, o ambiente é diferente, a forma de tratamento é diferente, porque isso passa pela filosofia da empresa. A Thaís colocou, nunca tinha ouvido falar. Thaís, nunca tinha ouvido falar de qual parte do Café, não. Ou da filosofia do Extra. Ai, que você escreveu e eu não tinha lido, porque eu estava vendo a parte do slide. Desculpa. Se quiser escrever, escreve aí. Do McCafé. Tá. Então, há essa diferença aí, né? E dessa questão que eles colocam quanto à abordagem com o consumidor, a política que o McCafé usa, porque aqui no de Praia Grande, que eu acho que é o único McCafé que a gente tem na região, eles até levam na mesa tal, mas você ainda percebe que é um traço muito próximo à rede de lanchonete mesmo. Agora, existem algumas unidades que são só McCafé. E até o tratamento é diferente. Na Avenida Paulista,
eu não sei se foi com a sala de vocês que eu tinha falado, que eu até mostrei a foto, tem lá o Mac 1000, que é o McDonald's lá, comemorativo das 1000 unidades e tal. E praticamente em frente a ele, voltando um pouquinho assim na Avenida Paulista, tem um Mac Café, que do lado direito tem o Starbucks, do outro lado da rua tem uma outra cafeteria lá também que é de rede de franquia, esqueci agora o nome, e você entra lá, você nem parece que você está no McDonald's. A filosofia deles, os funcionários, a forma de trabalhar, aí já é diferente do que você encontraria na lanchonete. Então, isso muda muito, tá? Essa questão da filosofia. Um ponto que é interessante quando a gente pensa na cultura, e até isso na gestão de pessoas tem que estar definido, é a questão da integração do funcionário novo, porque não é só você contratar sem você integrar, sem você fazer com que ele realmente faça parte, que ele aprenda, que ele conheça o funcionamento. Eu mesmo, quando fui estagiário, há um tempão atrás aí, meu Deus, eu lembro que eu fiquei uma semana sem fazer nada. Nada, porque eu cheguei aí, falaram que precisava contratar, tava lá, e falei assim, ah não, ó, só você ler, entra no site aqui, vê o que a gente faz e tal. Aí eu falei, ah, tá bom. Menos de 5 minutos eu já tinha lido, eu já tinha entendido. Resto do dia. Ah, não, pode ficar aí no computador. Quando a gente conseguir, a gente para conversar contigo. Isso é uma coisa que, se você pensar hoje, né, nas exigências que as empresas fazem, elas já querem o cara formado, beleza, mas às vezes a empresa usa um sistema diferente, ela tem uma prática diferente, então por que não alguém fazer o dia ou fazer o meio período da integração, o período para que as pessoas conheçam? Algumas redes de franquias, elas quando vão se instalar, né, em determinadas cidades, é, elas acabam, antes de abrir as portas, pegando aquela equipe que vai trabalhar e levando eles. Algumas empresas existem, eu vou colocar aqui o nome, universidade corporativa, então elas levam eles nas universidades corporativas, porque lá dentro ele vai vivenciar o que é ser funcionário daquela empresa. Então, vai, Universidade Corporativa do McDonald's, Universidade Corporativa do Girafas. Eu lembro, claro, né, que faz um tempão atrás, quando o Girafa se instalou em Praia Grande, tinha uma moça que eu conhecia que ela integrou aí a primeira equipe do Girafas. E ela ficou uma semana lá nesse centro aí de treinamento dos Girafas para que eles conhecessem. Porque eles tinham que conhecer a filosofia, a cultura da empresa. Então, isso lá, ó, já faz tempo, hein? Isso daí já era pensado, e não é só você pegar os funcionários e, tipo, joga o cara lá e pronto. Então é interessante fazer isso, fazer esse acolhimento, fazer realmente essa percepção, porque depois é fácil, né? Você manda a pessoa embora e fala assim, ah, a pessoa não se adaptou. Espera aí, deram condições para que ela se adaptasse ou não, né? E o último fator desses elementos é a questão do clima. O clima organizacional é como que as pessoas se sentem, como que elas interagem. Lembra que eu já falei sobre conflito, sobre a gestão de pessoas? Você tem lá a parte formal e a parte informal, né? A administração formal e informal. Informalmente ou intrinsecamente dentro das pessoas, como é que elas se sentem? Como é que elas interagem quanto aos elementos que a gente tem com o cliente, elemento externo, tipo, uma coisa que interfere muito no clima, tá? Não pegando empresas com alta taxa de turnover, que aí lá, tipo, é normal. Essas empresas que eu falei aí que até tinham contratado há uns anos atrás, você está acostumado a trabalhar, vamos supor, aqui na sala. Entra na reunião, eu sei que sempre entra a Thaís, entra a Júlia, a Cauane, o Matheus aí, né? Teve umas aulas que o Matheus tinha dado uma sumida, mas ele sempre está aí presente. O João. Em empresas que você tem a taxa de turnover, você sabe que hoje você está trabalhando com a pessoa e que amanhã ela pode pedir demissão e vai embora. Agora, algumas empresas que já têm uma equipe trabalhando mais rotineiramente aí, mandou uma pessoa embora, pronto.
Você já dá o start, né, o gatilho, para que todo o clima organizacional ele seja afetado. E aí começa que elementos como o medo de ser o próximo, da empresa estar aí fazendo aí cortes, e aí gera internamente falas, burburinhos, conversas, e se o gestor não fizer uma conversa, explicar para a equipe a situação, isso daí vai acabar mexendo e pode mexer até com a produtividade da equipe. Então, são várias as coisas que afetam, né? Vai a pandemia, por exemplo. Quantas pessoas que não foram afetadas? Não só porque a pessoa ficou doente, mas que alguém da família ficou doente, um amigo ficou doente, e aí tudo isso acaba mexendo e acaba, querendo ou não, né? Por mais que você tenha que fazer essa separação, mas acaba impactando na rotina da pessoa. E é muito ruim. Até pegando exemplo de alunos, né? Alunos que às vezes deixam de entregar as coisas. Aí você vai conversar o que está acontecendo. Ah, professor, porque parente meu está internado, não sei o quê. Ou então, aluno que está tendo que ficar no hospital. Vários fatores acabam intervindo. E é bem complicado porque a empresa, ela precisa... Claro que nem sempre vai dar para a empresa, tipo, liberar o funcionário, ou então há metas ou há objetivos que têm que ser cumpridos, mas ela precisa também entender e conversar, porque você afetar o clima, você já começa aí a gerar desmotivação, a produtividade começa a cair. A professora Márcia colocou, ó, a organização que procura integrar o colaborador e investe no treinamento e desenvolvimento desse colaborador evita a rotatividade e possui aí a cultura fortalecidíssima. Isso aí. Realmente. E não são todas, hein, gente, que faz. Tá? A gente fala, né? Tipo, uma coisa é você falar, digamos, academicamente, ou o que está no livro. Outra coisa é você falar a realidade. Porque o que está no livro, você vai encontrar em grandes companhias. Agora, o que você encontra na realidade, vamos pegar a realidade de Baixada Santista, é diferente, porque a realidade Baixada Santista, nós temos, claro, lá o Porto, a indústria em Cubatão, mas as outras empresas não são tão grandes. Você tem essas lojas do varejo aí, né, que aí, nesse caso, tem até uma cultura bem parecida com as várias outras lojas da mesma rede, mas você tem muita empresa de pequeno porte, microempresa, que é da região, e que você nem sempre vai encontrar isso, de integrar, de treinar o funcionário, de trazer esse desenvolvimento para ele. E aí até isso acaba fazendo com que o cara fuja, né, da empresa, que ele vai embora depois de um tempo, ele fica ali e precisa pagar a faculdade. O cara pagou. Ao invés de ele aplicar tudo aquilo que ele aprendeu na faculdade, na empresa, ele vai embora na primeira oportunidade que tiver, porque a empresa não consegue reter aí os seus talentos ou fazer esse investimento, tá? Tem até um exemplo positivo aqui da região, se é que a gente vai entrar nessa parte. Não sei se já ouviram falar dessa empresa, vou botar uma foto aqui. Mas tem hoje o responsável aí por uma construtora muito famosa aqui da nossa cidade. Ele começou com um nível menor nível da empresa. Tipo, o cara começou a trabalhar como um auxiliar. E por ter começado a trabalhar como auxiliar, ele foi pensando aí em possibilidades, ele foi pensando, e a empresa também, né, claro, foi dando oportunidades, foi dando chances aí para eles, e hoje ele é o responsável da empresa. Quando eu falo responsável é que da parte de obras, né, porque é uma construtora. Ih, ficou tão pequena essa foto. É uma construtora, vocês já devem ter visto lá que tem em frente ali o emissário ali no Forte, e eles deram oportunidade. E eles investiram no funcionário. Então, às vezes eles fazem programa de treinamento com o funcionário. Às vezes eles fazem capacitações sobre segurança do trabalho.
Porque a ideia de você ter uma boa equipe trabalhando é você aí realmente investir neles. Esse caso aí é a Nosso Lar, tá? A Nosso Lar, ela acaba fazendo aí diversas ações e que isso não é comum de você encontrar, até porque, né, muitas empresas de construção, elas trazem a mão de obra de fora e não tá nem aí, tipo, cara, acabou a obra, vai embora e pronto. Então, quando você fortalece isso, você tem aí resultados melhores. Tudo bem? Eu falei um pouco da parte do texto e uma outra parte complementar. Alguém quer perguntar aí? A gente está indo para o segundo momento que é sobre valores, mas acredito que vocês já saibam, vai ser até rápido. E aí a gente finaliza na última parte. Ninguém quer falar nada? Bruna, Caroline, você não quer falar nada, Bruna? Vocês na aula de quarta-feira de finanças falam, na aula aqui de sexta eu percebi que vocês ficam um pouco mais recatados aí, belos, recatados e do Etim. Porque é sexta-feira, a galera já tá cansada, ficaram jogando Among Us, LOL, até tarde, aí tá meio que sonolento ainda. Beleza, né? Ah, momento sabático. Tá, tudo bem, né? Ainda bem que não tem sábado letivo amanhã. Imagina um sábado letivo, então, esse povo. Assistindo o jogo mesmo, você ficou. Que coisa, hein, Matheus? Tudo bem, né, cara? Bom, continuando então, tá? A gente vai falar dos valores aí. Até pegando um pouco. Caramba, acho que foi a Thaís, agora eu não me recordo, que escreveu lá em cima. Você falou do TCC que vocês estão abordando lá. Escreve de novo aí, por favor, que você tinha colocado. Achei. Desenvolver uma cultura organizacional. Então, até pegando o gancho disso, né? Nessa parte da cultura, toda empresa ela tem a sua cultura. Algumas, né, igual vocês viram, mais fracas, outras uma cultura mais forte. Quando falo fraca, quer dizer que não necessariamente fica evidente, não necessariamente a empresa trabalha isso que a gente falou. Então, uma forma de você fortalecer a cultura, primeiro ponto, né, vai passar pelo dono da empresa. Tipo, será que ele sabe na cabeça dele qual é a empresa que ele quer colocar no mercado? Será que ele sabe qual é a imagem que a empresa dele vai passar? Então, passa assim, tipo, sugestão, né, para vocês. Eu não sei qual pé que vocês estão aí do TCC, mas sugestão. Fazer uma pesquisa com ele. Pesquisar se ele entende qual é a imagem que ele quer passar. Como é uma pessoa só, até vocês podem fazer uma pesquisa, digamos, qualitativa. Quando eu falo qualitativa, é com respostas abertas, tá? Não com formulário. Depois de entender se ele consegue aí saber qual é a empresa que ele quer, se ele consegue também compreender quais são os valores da empresa dele. Tipo, a sua empresa, ela é uma empresa mais tradicional, ela é uma empresa mais despojada, ela tem aí. Peraí que eu tô colocando aqui o negócio. Ela tem aí na sua cultura ou na sua ideia normas ou não? É mais rígida, é mais flexível? Quanto aos clientes, há uma padronização, há um ritual de atendimento ao cliente, ou cada um faz de um jeito? Porque você identificando isso, ou investigando esses fatores iniciais, você consegue já ter um panorama se ele tem a cultura forte ou não. E aí sim você começa a trazer sugestões, começa a trazer ideias para que ele possa estar aplicando, até em cima de um monte dessas coisas que a gente falou aqui, no sentido de que você vai investigar como
que você pode trazer aí melhorias ao que ele tem hoje como empresa, tá? Isso, claro, né? Às vezes demoram, já que a empresa às vezes é fraco lá e não tem esse costume, demora aí tempo para que ele possa adaptar a equipe, adaptar a empresa. Até porque hoje em dia eu acredito que quem é contratado numa empresa que já tem a cultura bem estabelecida, ele vai ser integrado, ele vai participar aí por um processo de conhecer a empresa e ele vai adquirir o conhecimento, ele vai incorporar aquela cultura, tá? Agora, não, é o público interno mesmo, o Thaís. Agora, para o público interno, tipo, esse caso eu falei do dono. Agora, com os funcionários, vocês poderiam fazer pesquisa relacionada aí com o clima organizacional, verificar como é que eles se sentem, se eles se sentem pertencentes ou não, o que motiva eles a trabalhar, ou se eles não estão motivados, se eles reconhecem aí qual a cara da empresa deles, tipo, a questão de procedimento, a questão de norma, se eles conhecem ou se eles acham que não é norma, se eles acham que, tipo, é jogado, ninguém tem norma, nada estabelecido e tal, porque tudo isso vai dar um parâmetro, um panorama para que vocês consigam trabalhar sobre fortalecer ou não a cultura, sobre criar aí, né, novos mecanismos ou buscar ações para que possa fortalecer, tá? Nesses vídeos que eu coloquei aí, tem várias etapas, né? Tem etapa aí que eu falo de 500 milhões de coisas, tipo, fala sobre plágio, sobre tema, sobre o problema que você precisa identificar, falo sobre a ideia de você pegar o problema e fazer a construção, que eu acho que é um pouco disso que você está perguntando, até porque tem relação com esse nosso assunto aí de hoje, né? Beleza. Bom, vamos para os valores. Ó, eu já tinha falado sobre valor, tá? Mas quando a gente fala de valor, as empresas elas precisam adicionar valor sempre nas ações que elas fazem. Quando eu falo valor, eu não estou falando, né, de se eu cobro 10 reais, vou cobrar 15. Não é esse valor. É valor ligado à percepção do cliente que tem sobre a sua empresa. O que significa a sua empresa para o seu cliente? O que a sua empresa ela tem aí que faça com que o cliente se identifique? Quais são as expectativas que ele tem em cima da sua empresa? Então, pensar em adicionar valor é você trazer competitividade, porque se eu, como cliente, percebo que aquela empresa tem valor, eu vou acabar consumindo deles. Tá? Eu vou acabar buscando aí eles, uma empresa que no valor que ela tem, ela acaba tendo aí ações sociais dentro da sua estratégia, o apoio ao fortalecimento da comunidade onde ela está instalada, um exemplo, né? Pode ser que eu considere isso muito relevante e eu vou apoiar aquela empresa. Por isso que existem campanhas, né, que falam assim, compre da empresa local, tal. Por quê? Você está fortalecendo uma empresa que acaba gerando um impacto positivo naquele bairro, naquela cidade, ao invés de você comprar de empresas internacionais, digamos, porque o dinheiro vai para fora do país, né? Isso até entra um pouco, tá? Quando as empresas pensam nisso, entra um pouco no ODS. Já viram o ODS? Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São 17 ODSs, e aí, por exemplo, o ODS tem que falar sobre fome, fala sobre questão social, de emprego, questão econômica. Até isso uma empresa precisa verificar, mesmo tendo relação com gestão de pessoas, porque você acaba adicionando valor aí ao seu negócio, né? E aí as práticas de gestão de pessoas, elas precisam agregar valor, porque primeiro a gente tem o nosso primeiro cliente, né, que é o cliente interno, o funcionário. Ele precisa realmente ter essa percepção que aquela empresa ela possui valores. Os acionistas, até porque, né, o cara não vai colocar dinheiro numa empresa que ele não vê muito sentido, e a sociedade como um todo, para que reconheça realmente aquela empresa como uma empresa responsável, uma empresa aí que realmente você possa fazer investimento, tá?
E o valor ele tem diversos significados, igual eu falei, não é valor financeiro, mas o valor ele pode ser considerado aqui, até pegando em cima desse ponto aí da cultura, ó. O valor para a organização são os aspectos tidos como prioridade. Então, no processo aí, por exemplo, o comportamento da empresa, o comportamento da equipe, a atitude das pessoas dentro da organização. Não sei se já pegaram em algum momento da vida, mas às vezes é tão ruim essa parte do valor, essa parte de como as pessoas percebem a empresa, que até para os próprios clientes as pessoas falam mal do cliente. Ó, da empresa para o cliente. Ai, nossa, o cliente vai lá e reclama de alguma coisa assim, e fala, aqui é ruim mesmo, ó, não sei o que, você é, tem razão, não devia vir aqui. Ao invés da pessoa pegar e buscar melhorar, por quê? Há uma falta aí, né, dessa estrutura, até dessa questão do comprometimento, da cultura ou do clima que interfere. E outro ponto do valor são os ideais ou as expectativas que as pessoas elas têm para elas como mais importantes, essenciais aí, ou primordiais. Por isso que quando a empresa consegue deixar isso claro, isso fixado para o colaborador e traz, né, o funcionário aí para jogar junto ou para atuar junto, é aquele caso de você precisar da pessoa para uma emergência, a pessoa vai estar lá para te ajudar. Você precisa aí pensar numa solução para um problema da empresa. Toda a equipe está envolvida. Não fica só em cima do dono. Claro que tem empresas, somente quando a gente pensa em empresa familiar, que está concentrado ali, às vezes na mão de uma pessoa da família, tal, e você até tem uma solução boa, mas você não é da família, então eles não vão te ouvir a sua solução. Existem redes aqui na região de supermercado que são familiares, tá? É a família que está ali, é a família que ocupa os cargos, digamos, de chefia, de gerência, e os outros, né, são pessoas que foram contratadas, mas que não são da família e que muito provável não vão ter uma chance de chegar lá. E isso gera internamente até desmotivação, a pessoa está lá, mas no momento que ela achar um outro emprego melhor, ela sai, ela não enxerga os valores daquela empresa, ela não consegue ter expectativa quanto àquela empresa e também ela já sabe que as atitudes, os comportamentos estão tudo ligado ali em torno da família, o que a família coloca, digamos que é lei. O valor para o acionista aí, né? Aquilo que eu falei do retorno, então quanto ele percebe daquilo que está investindo, mas ele também avalia como é que a empresa se coloca, tá? E o cliente, o valor para ele é o retorno aí, né? Como ele percebe aí, quando ele vai na empresa comprar um produto, ou seja, pelo site, uma coisa até do que eu falei das empresas locais, muitas têm cuidado na sua embalagem, muitas. Eu já vi até vídeos no Instagram, assim, tipo, uma empresa grande. O cara vai lá, pega a embalagem, faz numa máquina e joga na esteira e vai. Empresa local, uma empresa menor, assim. Eles fazem com cuidado, eles escrevem um bilhete. Até eu acho que foi na quarta, eu tinha pedido um bolo no iFood. E aí veio com um cartão, tal, com uma frase. Eles têm todo um cuidado, muito diferente do que se eu. Geralmente eu não vou no Extra, né? Eu moro perto da EtecSed. Eu não vou no Extra lá porque a fila é gigantesca. Eu compro na internet e só retiro lá. E aí eu pego, tipo, é uma sacola e pronto, embalada. Se eu fosse comprar, tem um aluno meu, é porque ele é de São Vicente. Ele abriu um sacolão online agora. E aí você compra, né, com ele lá e ele vai e entrega, mas ele só entrega em São Vicente. Mas eu já vi uma vez um outro professor pediu, ele faz a embalagem com todo cuidado, os produtos são os melhores selecionados que ele tem. Ou seja, há um cuidado. Então o cliente também percebe valor nisso. E claro, né, que o fator preço conta aí, mas quando o cliente começa a perceber valor, ele acaba fidelizando com a empresa. Então, olha, uma coisa que é de gestão de pessoas que impacta em gestão empresarial, tipo, na empresa como um todo, e impacta também na questão de venda e marketing.
Por isso que é tão importante essa questão da cultura ser forte, de você desenvolver um trabalho aí com a sua equipe para que você gere resultados. Estamos acabando já, tá? Alguém quer perguntar? Essa parte dos valores aí? Esse aqui é o último e finish. Sim, não. De boa. Bora, vou colocar aqui. Deixa eu ver o que eu colei aqui, que eu não lembro. Ah, eu colei a programação para colocar aí, mas eu preciso, porque a programação eu já tinha colocado antes. Finalizando então, ó. Os componentes da cultura organizacional, eles são 3, tá? Eles estão aí divididos em 3 níveis, né? Os artefatos, os valores compartilhados e pressuposições aí básicas. O artefato, que são ali, ó, os primeiros ali, né? O primeiro nível, ele vai abordar basicamente aí o nível mais perceptível, o nível, aquilo que é mais visível. Sabe, como a pessoa vê a empresa, o que ela ouve daquela empresa, ou quando ela vai lá, o que ela sente, como é que ela percebe. Isso tem relação com o local onde a empresa está instalada. Imagina assim, você vai numa lanchonete, você vê lá tudo bagunçado, tudo sujo, já gera aí, né, uma percepção ruim. Então, o artefato seria isso. O padrão de comportamento da equipe também acaba sendo perceptível, porque tipo, é o pico, é o que está em cima, é o que é mais perceptível, mais visível, tá? Isso é mais fácil de você perceber, até também de você mudar, porque é algo que está mais ali, digamos, na cara, né? A pessoa está percebendo mais. Eu já tive situações assim que eu vi na empresa, falei, nossa, que pessoa ali de gerência, sei lá, se era coordenadora, sei lá o que era, com a atitude mais ruim, porque na frente dos clientes, ela gritando com o funcionário, falando, nossa, você não presta atenção, não sei o quê, você fez errado, tal. E também teve caso da pessoa, tipo, tá lá atendendo o cliente estava com dificuldade, e aí acho que era coordenador, ele gritou lá, falou, e aí, esse atendimento, vai ou não vai? A pessoa não tinha culpa, porque o cliente estava com dificuldade para conseguir entender o que era que estava sendo colocado ali no valor. Então, há esse ponto, né, de você ter a percepção. Empresas muito mecânicas, né, quando eu falo mecânica, lembra do Taylor? Tio Taylor, pai da administração? Ele computava tempo para tudo. Tempo para você ir no banheiro, tempo para você apertar o parafuso, tempo para você fazer qualquer outro fator. Por quê? Administração mecânica. Mas a administração não é mecânica. A gente lida com pessoas, a gente lida com situações que são adversas, são diferentes. Igual eu falei no começo, não tem como fazer uma tabela periódica aí nisso, né? Uma coisa tipo, que é aquilo e pronto. Então, o artefato é aquilo que é mais perceptível, tá? Os artefatos. Outro fator que tá aí, que é o segundo nível, né? Que são os valores compartilhados. Nesse caso aí, dos valores compartilhados, são aquilo que para as pessoas, né? São as coisas mais importantes, que é a razão ali que faz ela criar identificação com a empresa, identificação com a sua cultura. Geralmente isso vem desde os donos, tá? Os donos já trazem isso. Essa empresa que eu falei lá que o Chico, né? O Chico é o motorista. Ele foi lá levar o material, o dono já tem isso na cabeça. Tipo, é o valor compartilhado e é algo que tá na empresa. Tipo, ele não tem só uma empresa, tá? Esse cara que é dono dessa agência. Ele é dono também de uma faculdade aqui na região. Ele foi criado no meio assim, educacional, mas também com questão de publicidade, marketing. Então ele é um cara assim bem mente aberta, tal. E foi uma filosofia que ele traz com ele. Então, das empresas que ele abre aí, ele acaba colocando essa filosofia. Então, o valor compartilhado é algo que a equipe percebe, é algo que atrai ali na equipe essa percepção. Então, é aquilo que ele considera como importante. E o último ponto são aí as pressuposições básicas, que é o nível mais profundo, assim, é o mais
complicado, né, invisível de você perceber, porque ele está no inconsciente, ou seja, como a pessoa ela se sente, como a pessoa ela acaba vendo aquela empresa, qual é o sentimento que ela tem. Às vezes pode aparentar que está tudo bem, mas não está. E isso vai refletir no trabalho, pode acabar contaminando as outras pessoas da equipe. Então a gente tem nesses 3 pontos aí os diferentes níveis de cultura. Claro, o cliente às vezes ele vai perceber ali no artefato o reflexo dos outros 2 de baixo. Se os de baixo estão bem ajustados, você vai ter um resultado muito positivo, tá? Isso daí é bacana. Tem uma agência, ela foi até aluna minha também, a Cíntia. Depois eu vou colocar aqui para vocês olharem lá. É muito bacana. A Cíntia, ela abriu uma empresa. Ela foi aluna da ETEC, fez ADM, né? E depois ela inventou de fazer química na FATEC, mas ela não seguiu a química. A química dela foi outra, foi ser empresária. E aí ela abriu uma empresa onde, pensando aí nesses 3 pontos aí, vamos pegar de baixo para cima, tá? As crenças ali, a questão do sentimento, ela busca com a equipe criar o clima mais agradável possível, buscar entender as situações, buscar melhorias, aceita sugestões, ela abre para conversar. Nos valores compartilhados aqui, ó, que seria aí o nível intermediário dessa situação, ela traz desde o começo dela como empresária, mas talvez também um pouco da formação, de você entender o lado da pessoa, de você se colocar, de você ter empatia pelas pessoas. Então, quem trabalha com ela ou os clientes dela sabem. Então, a empresa dela, como é uma empresa de turismo, ela acaba entendendo, às vezes vai, meninas aí, né, questão de viajar sozinha. Ah, eu não viajo sozinha porque eu tenho medo, porque eu não conheço ninguém, não sei o quê. Ela faz todo um trabalho, ela coloca isso como valor da empresa, essa questão da autonomia, da liberdade, dos clientes. Tudo isso faz com que fique perceptível a imagem jovem, a imagem de uma empresa que ela busca fazer com que o seu cliente alcance os sonhos, que a equipe que trabalha com ela já sabe que há esse perfil de cliente e que aí o resultado é positivo, porque você vê um feedback muito bacana. Eu acho que eles têm uns 200 mil seguidores, eu acho, eu não tenho certeza. Deixa depois, se eu lembrar aqui, eu abro aqui para ver. Mas, e eles não param, tipo, não é porque eles estão, né, numa posição, digamos, boa no mercado, que eles param. Eles buscam cada vez mais inovar. Por quê? Eles querem trazer inovação dentro do processo deles, uma vez que uma empresa, se você acha, né, que tipo, você chegou no ponto lá, auge, provavelmente amanhã você já caiu. Porque, não, na verdade eles estão com 53 mil, eles tinham mais de 100 mil. Então eles bugaram aqui os seguidores deles. Eu tô vendo aqui agora que eu abri. Então você ficar parado no tempo acaba aí interferindo muito e você acaba perdendo, tá? O que eu expliquei tá aqui, ó, eu vou colocar o print para vocês. Tem aqui o detalhamento. E aí é isso. Alguém quer perguntar? Tudo bem? A gente pode falar sobre uma coisa que vocês vão ter que fazer. Ih, eu pulei um print, peraí. Tranquilidade? Então a gente vai falar uma coisa com vocês agora. Bom que tá gravado, que aí o povo que depois chegar para ver vai entender o que é para fazer. Bom, há um exercício para vocês desenvolverem, que é o exercício ligado à cultura organizacional. Esse exercício, deixa até eu ver se ele está aqui em Word, porque eu estou com um negócio aberto em Word. É ele mesmo. Vocês já viram que cultura organizacional é um assunto aí, né? Muito interessante dentro da área da administração.
porque vai entrar na gestão de pessoas, vai impactar diretamente no resultado, na produtividade e como é que o cliente percebe, tá? Então, a cultura pode ajudar aí numa melhoria de desempenho quando ela é uma cultura forte, uma cultura que está aí de acordo até com o que o cliente espera. Então, pensando nisso, tá? O que vocês vão precisar fazer aí em verde, ó, realizar uma pesquisa com alguma pessoa que está no mercado de trabalho. Sei lá, se tem aí alguém que trabalha aqui na sala, pode até colocar a sua percepção. Mas primeiro ponto é você não deixar de perguntar se a pessoa sabe o que é a cultura, tá? Claro, né? Porque você pergunta se ela sabe, e aí se ela falar que não sabe, você tenta construir aí argumento, tenta construir com ela aí um ponto para que ela possa compreender o que é. E aí, calma aí que eu vou colar esse print daqui. Vocês podem fazer a entrevista gravada, tipo áudio, ou vocês podem transcrever a resposta, né, o texto ali, para que a pessoa se manifeste, para que na próxima aula a gente possa, em cima disso, fazer uma discussão aí ligada à questão da cultura. Ah, eu posso fazer com a minha mãe, com meu pai, com a minha tia que mora comigo, não sei o quê? Pode. Posso fazer com meu irmão que já trabalha? Pode também. A ideia é que vocês consigam extrair essas pessoas, se realmente elas percebem a cultura organizacional, se elas realmente entendem, né, o que é que aquela empresa passa como cultura, lembrando aí que a gente já falou do conceito, né, são as crenças, são os hábitos aí, como é que a empresa se coloca, como é que o funcionário percebe a empresa e o cliente percebe essa empresa, tá? Deixa eu ver o que foi que a Thaís colocou. Ah, Thaís, não, se a pessoa não estiver trabalhando também pode fazer, porque ela já trabalhou, então ela tem essa noção. Existe uma forma, né, a Thaís colocou, de fazer isso mais orgânica, de você perceber. Então, não, só pela percepção no dia a dia de você. Claro, a empresa que tem um setor de RH, eles fazem pesquisa, eles fazem monitoramento, eles fazem acompanhamento, às vezes faz entrevista com a equipe, faz reunião, ou então, vamos supor, uma empresa grande que você tem o responsável por cada setor, faz aí a análise do setor, às vezes faz análise individual de cada colaborador, porque você precisa monitorar o desempenho, né? E essa monitoração, ela passa por uma coisa constante, porque, vamos supor, o João entrou na empresa hoje, tá lá com todo o gás, então, tipo, desempenho atingiu o máximo em tudo. Daqui a 5 anos, o João continua na mesma função e continua trabalhando na empresa. Será que ele está do mesmo jeito? Será que ele ainda está motivado? Será que ainda ele espera alguma coisa da empresa? Então, isso conta. Tem estratégias de empresas. Eu não sei se eles continuam com isso, mas o Macro fazia isso. Mas tem estratégia de empresas que eles atualizam o seu quadro de funcionários pelo menos aí 10%, 15% ao ano. Sabe o que isso significa? 10 a 15% de todos os funcionários, vamos pegar uma rede que tem loja no Brasil todo, eles vão ser mandados embora. Isso já está na política da empresa. Claro que talvez nem sempre isso fique tão claro para o funcionário, né, para não assustar, mas isso está na política da empresa, porque é uma forma dela se renovar, é uma forma da cultura da empresa ter um novo olhar, um novo gás, é uma forma de você trazer ideias novas, de você atualizar a sua empresa. Então, não, porque aí o turnover é quando você demite constantemente. Nesse caso, é algo programado. É programado no sentido de você atualizar a sua equipe. Então, pessoas com conhecimento, experiências de outras áreas. Você vai, uma empresa de tecnologia. Aí você traz o programador que trabalhava com uma empresa de um outro segmento.
e que o cara tem ideias diferentes. E aí você começa a atualizar o seu corpo de funcionário, o seu quadro. Mas no caso do turnover, é quando você tem a constante, né, ou demissão ou saída aí do funcionário porque teve problema, tá? Mas nesse caso não. Não sofreu demissões. Como assim, Matheus? Entra na questão da empresa querer e não sofrer. Questão da empresa querer e não sofrer demissões. Não sei o que você está querendo dizer, se é assim. Ao invés dela mandar embora, ter problema de demissão, ela mesma faz o programa para ir desligando. Mas nesse ponto do que eu falei agora, entra mais numa estratégia, até uma estratégia de atualizar a sua equipe. Claro, né? Se tem um cara que é muito importante no processo, ele contribui com muitas coisas, ele não vai entrar, né, nesse processo aí. Agora eles vão monitorando, que eu até falei disso por conta do que ela perguntou. Eles vão monitorando e essa tarefa de monitorar acaba você identificando pessoas que talvez não estão ali dentro daquilo que era esperado. Então, ao tempo, a pessoa vai ficando, mas eles acabam fazendo esse desligamento. E aí eles buscam novas pessoas, eles buscam se reinventar ou se inovar diante até, né? Se você pensar o mercado que não para, a competitividade, fica bem complicado mesmo. Tranquilo? Então entenderam aí o que é para fazer? Vou parar a gravação, a gente libera vocês, né? Vocês